Sempre gosto de estudar as leis universais, porque eu acho que aqui tem leis que regem e tem muitas informações disponíveis para a gente poder ver o que é que repete nas religiões, o que é que repete nas tradições. Então, por exemplo, quando a gente olha para a música, ela tem um alto poder de acessar a gente nesse lugar invisível. E vocês conhecem alguma religião que não tem canto, que não tem hino, que não tem música? Eu não conheço nenhuma. Dado isso, está presente em todas as escrituras? Faz sentido, vamos olhar um pouco mais. Quando a gente olha para pai e mãe, qual é a escritura? Se você for olhar para o judaísmo, para o hinduísmo, para o catolicismo, para várias coisas, tem a informação de pai e mãe lá também. E daí, se tá lá, quem sou eu para ir quebrar uma regra? Eu sou bem pau mandada e eu vou ajustar. Por isso que um refletor, ele é dito que a gente não tá preocupado com as pessoas, a gente tá preocupado com o programa, do jeito que o programa funciona. E na medida que eu vou entendendo como as ordens funcionam, eu vou ajustar a ordem, doa o que doer. Por quê? Porque se estivesse funcionando, a gente não ia estar com o planeta assim. E aí a gente tem que sair das frases prontas, senão a gente não expande, né? Quando a gente olha tudo muito pronto ali sem questionar, o futuro é ancestral. Então, ancestral o quê? É só cuidar das plantas, é se conectar com o feminino através de ritualística, ter acesso às medicinas ancestrais? Não, a gente tem que falar de pessoas também. Tem ordens regendo o sistema e eu posso não conhecer a lei da gravidade, posso não ter estudado a física, tudo bem, só que a lei da gravidade está atuando sobre mim, quer que eu conheça ela ou não. Então, quando a gente olha para as relações, a primeira ordem que a gente vai olhar, e a ordem vem sempre antes do amor. A gente tem que sempre estar de olho no amor, amar os nossos pais e todo esse processo. Mas existe uma ordem que rege o universo. E a primeira ordem é: todos têm o direito de pertencer. Essa é a primeira ordem. Se a gente for conectar com o que a gente falou na outra aula, na passada, quando a gente fala que a gente está indo para a esfera do espírito, e no espírito todos pertencem, tudo que rege lá em cima, se é que ela é em cima mesmo, rege a Terra aqui também pra gente. A ordem, ela existe, por quê? Porque ela preserva a vida. Então, por exemplo, imagina, e aí tem gente aqui no grupo que tá aí nessa ordem, né, que acho que alguém falou na outra semana. Imagina se todo mundo do planeta falasse assim, ó: primeiro vem os meus pais, antes de qualquer coisa vem os meus pais, aí depois vem os meus filhos, daí vem meu marido, mas primeiro de tudo vem os meus pais. O que é que ia acontecer? A gente não ia ter novas crianças, nova vida, a gente não ia passar a vida para frente. Então eu queria que vocês olhassem aí no sistema de vocês, se lá, na hora que vocês estão em família, se tem desordem no seu sistema. O que é desordem? Quando eu tô aqui no meu lugar querendo interferir em algo que aconteceu antes, se esse tema é da minha mãe e da minha tia e eu quero dar opinião para minha mãe como ela fazer, às vezes a minha mãe recebeu uma herança, tá discutindo o valor, aonde eu nem tinha nascido ainda, e eu quero ir lá dar a minha opinião como é que tem que ser. Às vezes a minha mãe tem dívidas e várias questões, e eu tô aqui saindo do meu lugar, ou ir buscando dinheiro para sanar as dívidas da minha mãe, ou emprestando meu nome para minha mãe, ou fazendo esse processo para cá, ó, o tempo todo para cá. O que é seu vai ficar difícil de ser visto, porque você está de costas e está interferindo numa ordem, tá? Se todos escolhem os pais primeiro, o que é que acontece com a vida? E aí, estas pessoas
normalmente que estão fazendo isso são as pessoas que não estão conseguindo se entregar para uma relação, que não estão vivendo a carreira com lazer e com prazer e com aquilo que faz sentido. Por quê? Porque se aqui tem luta e eu tô aqui, ó, de frente, onde é que o meu olho olha, é aquilo que eu estou materializando, tá? Então, quando a ordem não é respeitada, a vida trava. Todos, sem exceção, têm o direito de pertencer, essa lei do pertencimento. E a gente faz isso de duas formas. Primeiro, por necessidade emocional. Então, por que é que a gente começa a querer pertencer? Porque a gente precisa se alimentar, porque a gente precisa de segurança. Essa é a primeira, é o básico. Por necessidade emocional, a gente quer pertencer. Ou por lealdade aos contratos invisíveis. E é por isso que eu sempre digo para você, quais são esses contratos? Se você está querendo fugir do seu sistema, você não vai enxergar quais são os seus contratos invisíveis e você vai estar toda hora lá, materializando eles de uma forma cega, sem saber que isso já estava lá no seu sistema desde sempre. E aí, tem vários contratos invisíveis no nosso sistema. Por exemplo, músicos, às vezes a gente tem uma família que todo mundo é músico. Às vezes a gente tem uma família que todas as mulheres estão bravas. E a gente faz parte desse processo. Então, em algum momento eu tô aqui com essa família que nunca vai baixar a cabeça para homem e nada disso. E aí, quando eu trago meu parceiro para cá, eu sou essa pessoa. E quando eu tô em casa, eu fico tentando ser outra. Veja só, a gente vai entrar num lugar de força da nossa alma quando a gente puder ser igual nos dois lugares. Tem muita gente aqui que quando tá do lado da família, muda o seu tratamento com o parceiro, tá? Por conta da família. Eu já fui essa pessoa. A minha mãe me falou que eu tinha que ter medo dos homens, que eu não podia gostar dos homens, que meu pai ia me roubar, que os homens são horríveis e tudo isso. Várias vezes que eu tava com meu parceiro na frente da minha mãe, eu não abraçava de forma alguma. Eu morria de vergonha. Tá? Isso são contratos invisíveis. Você tá aqui cedendo a uma forma e que verdadeiramente você não é isso. A gente vai para um lugar de potência da nossa alma quando a gente puder circular sendo igual em todos os lugares, tá? Então, tem gente que teve no sistema várias mulheres morrendo cedo e aí essa pessoa hoje está deixando de viver, tá vivendo para a morte. Olha só, como é que eu vou romper um contrato desse tipo? Minha mãe morreu cedo, eu era pequena, foi horrível pro meu pai e a gente viveu tal coisa e minha tia também. E tem essas informações, eu já tô aqui, ó, vivendo pra morte desde já. Tem várias pessoas que fazem sessão comigo e quando estão falando coisas, falam assim, ó, quando a gente morreu, aí eu falo, oi? Quando a gente morreu? Você morreu também quando? E às vezes a pessoa vai ver que trouxe essa fala quando tava falando do pai e aí morreu junto, tá? Então, tem doença no seu sistema? Todo mundo teve aquela doença, você já tá avisando o teu corpo que você tá esperando. Ó, o pertencimento, como assim? Eu não vou ter? Quem sou eu para ser saudável se um sistema é tão doente, tá? Tem gente que se encontra de fim de semana e nas festas de família para falar sobre racismo, um monte de família preta que vai se encontrar a respeito disso para falar dos brancos e do racismo e de todo esse processo. Quem sou eu para baixar a guarda, para estar com um homem branco, já que isso começou e agora eu tô aqui num processo de culpa entre o meu sistema, ainda mais sabendo que toda conexão entre casais é um ajuste de clãs. Então, não adianta você olhar só para a pessoa que está chegando, você precisa olhar quem é que está por trás dela, o que é que ela fala desse sistema, quais são as coisas que ela reclama sobre a família, porque você está se casando com o sistema dela também, tá? Além disso, não dá para você odiar sua sogra,
porque o teu parceiro tem 50% dela ali. E aí, como é que eu faço, né, para adentrar essa pessoa, se eu tô aqui nesse lugar de exclusão da minha sogra por alguma coisa, eu tô excluindo 50% do meu parceiro também, tá? Que contrato que une o seu clã que você está rompendo? E aí vocês precisam olhar profundamente que contrato é esse. Gisele já trouxe um contrato aqui com a mãe. Que contrato é esse que você, materializando, você está rompendo com o seu clã? É importante a gente saber. Lembra que a gente está sempre em compensação? A compensação, ela sempre vai existir, mas a gente consegue passear muito melhor na vida se a gente consegue entender pelo que a gente está compensando. Pessoas também que às vezes estão numa relação em que a pessoa não materializa ou não faz um movimento, tem que refletir profundamente. Se esse parceiro tivesse nesse auge aí que você gostaria que ele tivesse, então ele tá bem incrível, fazendo, independente na empresa dele, comandando e fazendo tudo isso. Você dá conta de estar com um parceiro assim? Observa, porque a maioria das pessoas que eu levo para o processo de hipnose para fazer essas perguntas, a pessoa tem medo. Tenho medo de ser traída, tenho medo de ser abandonada. Quase que 100% das pessoas que eu faço esse processo chegam nesse lugar. E aí, o que é bom olhar para isso? Para olhar que, assim, ó, eu busquei essa pessoa, porque essa pessoa me dá segurança. Aqui nesse momento eu tô controlando. E ao mesmo tempo eu queria que ela estivesse expandindo. O que é que eu vou fazer? Vou mandar ela expandir e só ficar nesse processo de vai, vai, vai? Não, quando eu olho que se essa pessoa tivesse nesse auge de brilho, que eu gostaria que ela quisesse expansiva, eu ia ficar louca, eu ia ficar ciumenta, eu não ia dar conta, eu começo a trabalhar esse meu medo aqui. O que é que tá faltando para eu chegar nesse lugar? Porque aquele que tem um dependente já está acostumado a alimentar a codependência, tá? Por proteção. O codependente, né? Porque tem o dependente e se eu alimento esta pessoa, eu sou o codependente. E o codependente tem muita força. Ele alimenta esse sistema. Por isso que essa coisa de recolher, o feminino é o quê? Introspecção, é recolhimento. Será que eu consigo tirar o meu pé? Ou será que quando eu tiro o meu pé de todos os lugares onde eu tô fazendo tudo para as pessoas, eu fico com medo de ser esquecida? Eu não acho valor em outras coisas. Eu aprendi a fazer e a fazer, tá? É sempre 50%. E os homens do seu sistema foram provedores? Dá uma olhada lá atrás. Se os homens do meu sistema não foram provedores, as mulheres que mandaram, elas que controlaram, muitas vezes o meu parceiro está só representando alguma coisa lá de trás. Eu falo isso porque teve uma cliente que desde sempre o marido nunca conseguiu ganhar dinheiro junto com ela. E eles foram trabalhar em cidades separadas e hoje ele ganha mais que ela. E ela sabe que ele só ganha dinheiro porque ele tá fora da aura dela. E eles decidiram que eles vão viver essa vida à distância, se encontram aos finais de semana, porque o tema de dinheiro era muito importante. É por isso que muitas vezes a gente tá com alguém e a gente fala assim, como assim? Essa pessoa nunca quis namorar, não queria ter filho, aí termina em 6 meses, essa pessoa já tá namorando, casou, teve filho, mudou. O que é que mudou? Mudou a pessoa que em 6 meses fez terapia e cuidou de tudo, ou mudou a caixinha aqui, ó, que gera energia, tá? Perceba que muitas vezes eu vou terminar com essa pessoa e de repente ela vai estar fazendo tudo aquilo que eu queria que ela fizesse, mas que comigo ela não conseguia. Por quê? Se essa informação tá lá no meu sistema, para a gente conseguir fazer um movimento sistêmico, no mínimo a gente tem que estar olhando para isso todos os dias. Às vezes não,
todos os dias. Por isso que quando eu falo para vocês, encontre a principal dor, encontre as duas principais dores e só fique nela todos os dias, é ela que vai te liberar para as outras coisas, tá?